Boa noite a todos, dando início a mais uma reunião na nossa casa, no Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia. Esta reunião gravada, já que ainda continuamos nesse período de isolamento social e com dificuldades para fazermos reuniões presenciais. Então, como é de praxe na nossa casa, vamos iniciar a nossa reunião com uma prece. Rogando, então, o amparo, o sustento e a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de Maria de Nazaré, mentora de nossa casa, da espiritualidade amiga que nos assiste e dirige, para que nossa reunião possa ser uma reunião produtiva, que possamos ter a palavra facilitada e a compreensão aberta para os conceitos que aqui juntos vamos refletir. Seja então, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, que possamos ter a permissão necessária para considerarmos iniciada esta reunião de estudos no Grupo Espírita Rita de Cássia. Graças a Deus. Bom, o tema da nossa reunião está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis, itens 5 e 8, Eficácia da Prece. E é uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, onde ele diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o recebereis e vos será concedido. E essa passagem essa afirmativa de Jesus, leva a algumas reflexões que são muito importantes. Quer dizer, então, que tudo que eu peça, tudo que eu possa pedir, vai me ser concedido? Não é bem por aí. Tá? Até porque tem alguns condicionantes. Tem algumas condições para que essa minha solicitação possa vir a ser atendida. Mas vamos lá definir as palavras. Tá? Kardec inicia essa parte, esse item, dizendo eficácia da prece. Então vamos lá, dicionário. Vamos ver o significado da palavra eficácia. Eficácia quer dizer, entre outras definições, mas a que nos interessa, segurança de um bom resultado. Ok. Então, qual é a segurança de um bom resultado para uma prece? E aí vamos definir o que é prece. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos. Agora não vamos mais em dicionário. Vamos ver a definição espírita de prece. Está lá na Lei da Adoração. Na questão 659, a prece é um ato de adoração. Isso é prece dentro da definição da doutrina espírita. Então, vem a pergunta: e o que é adoração? No mesmo capítulo da Lei de Adoração, na questão 649, a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Então, há um condicionante: estar em prece, estar com o pensamento elevado a Deus. Isso é uma figura de imagem, ou seja, estar com o pensamento elevado acima do padrão habitual dos nossos pensamentos. E isso é um condicionante para que a prece possa ser atendida. Ela não é um pedido dentro dos padrões normais da nossa vibração. É um pedido num estado vibratório de um padrão acima do nosso padrão vibratório. E isso é um condicionante. Pensamento elevado a um nível vibratório acima do usual. E aí a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento do nosso cérebro. O cérebro é o órgão físico da manifestação do pensamento. Ou seja, o ato de pensar é um atributo do espírito. Pensamento já é a materialização do ato de pensar. Ou seja, o pensamento ele já é uma corrente neural produzida pelo espírito no ato de pensar. E como o cérebro funciona? A partir de impulsos eletroquímicos, é importante lembrar que onde há eletricidade, há campo magnético. E onde há campo magnético,
existem conexões magnéticas. Porque o campo magnético gerado pelos nossos pensamentos, através das correntes elétricas, eletroquímicas neurais, ele extrapola a nossa caixa craniana. E ele é qualificado, esse campo magnético, ele é qualificado pela qualidade, me perdoe a redundância, vibratória dos nossos pensamentos. E esses campos magnéticos que nós criamos com os nossos pensamentos, eles se conectam com campos magnéticos de vibrações iguais. E isso é muito curioso, porque quem fala isso, e com muita propriedade, são os espíritos mentores de André Luiz, em várias obras escritas na década de 40. Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Missionários da Luz, quando eles falam dessa importância da atividade cerebral. E isso foi dito na década de 40. Hoje, com os estudos que nós temos das neurociências do comportamento, onde o Dr. Sérgio Felipe é um expoente, é um médico da Universidade de São Paulo, com trabalhos publicados, cursos, inclusive palestras em Harvard, quando ele fala dessa importância do nosso pensamento, dos campos magnéticos que nós geramos com a qualidade do nosso pensamento. E aí é muito curioso, porque se nós temos uma boa qualidade de pensamento, nós nos conectamos com campos magnéticos de vibrações mais elevadas. Se nós temos uma baixa qualidade do pensamento, nós nos conectamos com campos magnéticos de baixa vibração. Cada ser pensante produz um campo magnético. Então nós entramos em sintonia com os seres pensantes que têm a qualidade magnética, ou seja, a qualidade vibratória do nosso pensamento. E nós nos influenciamos e somos influenciados. Então, é muito importante vigiar a qualidade do nosso pensamento. Jesus já falava isso. Vigiai e orai. Olha que coisa curiosa. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa era a expressão de Jesus. Olha, o que ele está querendo dizer com isso? É óbvio que ele não pode falar de campos magnéticos, vibração de pensamento, porque isso seria demais para a capacidade de compreensão daquelas pessoas do seu tempo. Ele falava de acordo com os hábitos e costumes das pessoas do seu tempo. Mas vamos pensar aqui, bem, vigiai e orai. Ou seja, ele está falando para não cairdes em tentação. O que ele está falando então? Vigiai o quê? Vigiai a qualidade dos seus pensamentos. Por quê? Porque se quando eu penso, eu emito e conecto, eu me faço acompanhar daqueles que estão no mesmo campo vibratório que o meu. Então, se a minha vibração é baixa, eu vou ficar me conectando com baixas vibrações. O que ele propõe? Orai. Orai o quê? Prece. O que é oração? Muda o padrão vibratório. Muda o padrão vibratório para cima. Por quê? Porque você desconecta daquela baixa vibração e conecta com vibrações mais altas, que vão nos proteger do que ele chama de tentação. E o que é tentação? Tentação é aquilo que atinge as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Nós só somos tentados naquilo que nós somos imperfeitos, ou naquilo que nós precisamos evoluir. Não existe a possibilidade de ser tentado naquilo que está resolvido. Uma pessoa que está bem resolvida numa área, ela não sofre tentação naquela área. Vou falar por mim, quem me conhece sabe que eu gosto de falar sobre comida, primeiro porque eu sou guloso, e segundo porque comida não deixa ninguém preocupado desde agora. Mas, para uma pessoa gulosa, uma pizza, uma torta, um bombom, é uma tentação. Para uma pessoa que não é gulosa, não tem problema nenhum. Então, quando a gente se percebe numa faixa vibratória em que nossas imperfeições se manifestam, o que Jesus diz? Cuidado. Então, vigia teu pensamento. Você percebeu que você está numa faixa vibratória baixa? Eleva teu pensamento. Ora, oração, já vimos, prece é mudança do padrão vibratório do nosso pensamento. E é muito interessante porque o professor Sérgio Felipe, ele nos fala da importância da glândula pineal, que ela funciona como uma antena eletrônica.
da transmissão e captação do nosso pensamento e dos pensamentos dos campos vibratórios dos quais nós conectamos. Emmanuel, ele fala isso. Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que o pensamento é força eletromagnética. Olha que coisa curiosa. A mesma coisa que o Dr. Sérgio Felipe nos fala. E bem antes. A mesma coisa que a neurociência do comportamento nos fala. E o que Emmanuel nos diz mais? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Olha a nossa responsabilidade. Respiramos, absorvemos. Ninguém permanece fora do movimento da permuta incessante. Ninguém permanece fora da troca. Lá na Carta dos Hebreus, anos 0, a Carta dos Hebreus, ela não tem autor conhecido. Pensam alguns estudiosos que possa ser atribuída a Paulo. Se não é de Paulo, é de algum discípulo mais próximo, talvez Apolo. Mas isso não é o importante. Lá na Carta dos Hebreus, nos fala que nós estamos cercados de uma multidão de testemunhas. Olha a coisa curiosa. Estamos cercados de uma multidão de testemunhas. Ou seja, estamos conectados com uma multidão de mentes que pensam nas faixas vibratórias que nós emitimos as nossas vibrações. Então, quando Jesus fala na questão da prece, tudo aquilo que pedires em prece, ele está colocando um condicionante. Não é tudo aquilo que pedires, de qualquer forma. Tem que ser em prece. E tem um outro condicionante. Crede que o recebereis. Ou seja, tem que ter uma postura receptiva. Não pode duvidar. Porque se duvidar, cria uma desconexão. Tudo que pedires em prece, num padrão vibratório mais alto. Então, quando nós estamos num padrão vibratório mais alto, nós, de alguma forma, nós nos afastamos desses pensamentos do nosso cotidiano, desses pensamentos comezinhos, das coisas imediatas. O ato de orar é um ato de suplicar às forças superiores, e aqui nós temos na figura de Deus, mas a espiritualidade superior, o atendimento, não dos nossos desejos, porque os desejos ficam nas faixas vibratórias mais baixas, e sim das nossas necessidades. E isso é diferente. Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Diz o espírito irmão José, e eu tenho um carinho muito especial por esse espírito, que a grande prova da misericórdia divina por nós é que a lei não nos atende aos nossos desejos. Olha que coisa curiosa, porque já percebemos, já temos a capacidade de perceber que os nossos desejos flutuam ao sabor das circunstâncias, que a cada momento a gente tem desejos diferentes, nós mudamos os nossos interesses, fruto das circunstâncias, mas necessidades não. Então, a espiritualidade superior, e aqui na figura de Deus, ela está sempre atenta ao atendimento das nossas necessidades, e não desejos. E eu me permito ser redundante. Funciona como um pai. Imagina um pai ou uma mãe terrenos que educasse um filho atendendo a todos os seus desejos. E olhe, há quem faça. E agora, nesse período aí de isolamento social, tem muito pai e muita mãe vendo a qualidade da educação que deram ou estão dando para os seus filhos. Se nós formos atender aos desejos de uma criança, são desejos infantis. Uma criança vai ter desejo. Deixa uma criança decidir a alimentação. Deixa uma criança decidir se vai ou não para a escola. Ela não pode decidir isso. Por quê? Porque o desejo dela será sempre mais imediato. Se ela vai deixar por conta da alimentação, ela vai ficar comendo porcaria o tempo todo. E tem que intervir, atendendo à necessidade. Tem que intervir na alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Caso contrário, nós estamos criando problemas para nossos filhos de saúde.
tem que intervir no cerceamento de vários desejos. Tem que dizer não. Quantas vezes um pai ou uma mãe, às vezes com o coração apertado, tem que dizer não. Por quê? Porque aquilo não é interessante para os nossos filhos. Ele tem que aprender que a vida vai dizer não o tempo todo para ele. O que a vida mais diz para a gente? Não. E se ele não aprender o não lá no atendimento dos seus desejos, nós vamos criar um monstro. Quantas crianças, e minha mulher foi professora de pré-escolar durante toda a sua carreira até se aposentar, e hoje é diretora de creche, quantas crianças, e ela tem essa experiência, ela fala, vão ouvir o primeiro não na escola da professora. E aí se torna uma criança rebelde, muitas vezes agredindo até os professores. Por quê? Porque ela não aprendeu o não. Porque ela sempre teve seus desejos atendidos. Porque ela sempre foi mimada com todo o atendimento das coisas, às vezes absolutamente desnecessárias, estragando, às vezes, a educação de uma criança. Mas a lei é perfeita. A lei natural é perfeita. A lei de Deus, ela não está focada nos nossos desejos, foca nas nossas necessidades, inclusive as materiais. Não são só necessidades de alto teor espiritual, são necessidades materiais, mas sim quando forem necessidades. Então tem um condicionante. Tudo aquilo que pedires empreste, ou seja, num padrão vibratório superior ao teu cotidiano, ao nosso cotidiano. Então, quando nós estamos no padrão superior ao nosso cotidiano, nós saímos da faixa dos desejos e entramos na faixa das necessidades. E existem outros condicionantes. E Jesus nos coloca que é preciso, para que essa conexão se faça, é preciso algumas condições para que a nossa prece possa ser atendida, para que ela conecte com as faixas vibratórias do atendimento das nossas necessidades, nossos mentores, orientadores, a toda essa espiritualidade que trabalha no nosso suporte evolutivo, para que isso seja efetuado, existem os condicionantes, existem umas condições. E Jesus estabelece essas condições. Primeira condição, está lá no Sermão da Montanha, fazer da prece um ato de recolhimento. Então essas preces em praça pública, que ele criticava, dos escribas com as suas longas vestes em praças públicas, essas preces não têm valor vibratório alto, não têm teor vibratório alto. Por quê? Porque, na realidade, a gente está se mostrando. Na realidade, a gente está querendo atenção. Então, a prece exposta, ela, na realidade, perde muito do seu teor vibratório por causa da exposição. O que Jesus disse? Quando você quiser orar, vai para um canto, te fecha no teu quarto, fala com o Pai, fala. Não adiantam muitas palavras, não adiantam preces decoradas. Isso não tem finalidade, porque não precisam muitas palavras. Expõe a tua necessidade, conversa com Deus, conversa com o teu anjo da guarda, conversa com aqueles que te podem socorrer de forma íntima. Abre teu coração. É isso que Jesus fala. Fala com o Pai. Não precisa de muitas palavras, até porque Ele sabe do que você precisa muito antes de você solicitar. Então não fica com petitório. Abre o teu coração. Senhor, atende a minha necessidade. O Senhor conhece o que eu preciso. Sabe da minha necessidade. Expõe a tua necessidade. Expõe com um coração aberto, sem segundas intenções. E aí o que ele fala? É importante que o teu coração esteja livre de mágoas e ressentimentos. Ele diz o seguinte: se você não tem um momento de prece, quando você for orar, lembrar que tem uma dificuldade com alguém, lembrar que tem um problema com alguma pessoa, vai lá e resolve isso. Porque a tua prece, se você fizer uma prece, isso é Jesus nos falando, se você fizer uma prece com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ódio, a tua prece não vai ter teor vibratório, ela não vai se elevar. Ela vai ficar presa. Por quê? Porque a gente está em baixa vibração.
quando a gente está com raiva, quando a gente está com ódio, quando a gente tem mágoa, melindrado, ressentido, nossa vibração é baixa. E na baixa vibração, nós não conseguimos fazer uma prece de qualidade. Pode fazer uma reza, pode fazer uma prece decorada, mas ela não tem capacidade de conexão com a espiritualidade mais elevada, porque ela não tem padrão vibratório alto. O padrão vibratório dela é baixo, se é que tem algum tipo de elevação, se não fica mesmo no horizontal. Não há possibilidade de uma prece ser ouvida ou atendida quando a gente está com o coração ressentido, quando a gente tem um sentimento fechado. E o que ele fala? Humildade na postura. Seja humilde. Sejamos humildes, melhor falando. Aí ele cita uma parábola muito interessante de duas pessoas que foram orar no templo. Um era o fariseu, doutor da lei, conhecedor profundo, que subiu ao templo e batia no peito dizendo: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo semanalmente. Não sou igual a esse publicano aqui do meu lado. E batia no peito. E junto dele estava um publicano que não tinha nem coragem de levantar a cabeça e só dizia: Senhor, tende misericórdia, atende-me nas minhas necessidades. E aí Jesus fala: aquele orgulhoso que bateu no peito não foi justificado. O publicano, esse teve a sua prece atendida, porque ele se portou com humildade. Então é importante que a gente pense nisso. Prece não é reza. Prece é ato de elevação do nosso pensamento. E nesse ato de elevação do nosso pensamento, na hora que nós conseguimos fazer isso, com humildade, com recolhimento, sem grandes petitórios, nos colocando submissos à vontade divina. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele alimenta os pássaros. Como não vai cuidar de você? É isso que Jesus nos diz. Então nós estamos sob permanentes cuidados. Nem sempre nós temos a percepção desses cuidados. Nem sempre temos a percepção que estamos vivenciando situações que são importantes para a nossa evolução e que nenhum espírito vai nos tirar dessas situações se essas situações são para o nosso aprendizado. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos muito complicados no planeta e no país. Nosso país está mais complicado ainda por causa da intolerância, das guerras políticas. Além do vírus, ainda temos essa encrenca toda. E tudo isso foge ao nosso alcance. São fenômenos, são eventos dos quais a gente não tem como participar. Mas que fica tendo essa informação permanente. Isso muitas vezes vai minando nossas resistências, vai nos assustando. A mídia tem uma tendência a criar pânico. Talvez eu esteja exagerando na palavra, nem sei se estou exagerando. Criar pânico, assustar as pessoas, porque isso vende. Desgraça vende. Quantas pessoas estão aí em estados emocionais alteradíssimos, ansiosas, entrando em depressão, irritadas por causa dessa restrição do nosso movimento. É importante a restrição, segundo muitos estudiosos, sim, porque evita a propagação do vírus, nos defende e defende aos outros, mas ao mesmo tempo nos cria situações novas. 24 horas fechado dentro de casa, convivendo em espaço curto com aqueles que são os nossos queridos, mas dos quais nós não tínhamos essa convivência 100% do tempo. Muitas vezes também premidos pelas questões do trabalho, pelas questões financeiras.
Existem pessoas que já perderam toda a sua renda, não têm reservas financeiras. Nós estamos vendo aí companhias aéreas entrando em problemas financeiros severos. Se uma companhia aérea que tem um potencial de geração de capital enorme entra numa questão de delicadeza financeira, imagina um pequeno empresário, imagina um profissional autônomo, imagina aquele que trabalha no almoço para pagar a janta. Quantos estão aí dependendo da caridade, dependendo das bolsas? Quantos estão se complicando, se endividando em bancos? Muitos têm o seu salário garantido. Tudo bem, maravilha. Falam todos que estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos completamente diferentes. Muita gente, alguns estão em transatlânticos, outros estão agarrados num toco de madeira, naufragando dentro da tempestade. E isso vai gerando problemas emocionais severos. E a gente precisa de socorro, a gente precisa de ajuda. E onde é que a gente vai ter ajuda? A gente vai ter ajuda na prece. A gente vai ter ajuda na busca da mudança do padrão vibratório, na confiança e na certeza que nós não estamos desassistidos. Que essa situação que nós estamos passando, ela tem uma finalidade de crescimento. E que é preciso que a gente esteja estabilizado emocionalmente. Então não adianta, na prece, pedir que o vírus se afaste, porque ele tem um ciclo. Ele tem uma vida útil, e até que se encontre vacinas e remédios que possam neutralizar esse vírus, como no passado outros vírus foram neutralizados, nós temos que conviver com ele. Então não adianta pedir que o vírus se afaste. Isso é uma prece inútil. Mas adianta pedir, Senhor, me dá forças para passar por essa situação. Me dá forças para lidar com isso. Me dá forças para superar as minhas inúmeras imperfeições. Me dá força para me manter calmo, para controlar a minha ansiedade, para não entrar em depressão. Me dá forças para fortalecer aqueles que estão à minha volta. Me dá forças para ser um pacificador e não um tumultuador. Olha aí para a internet quantas pessoas estão criando problemas sérios, divulgando notícias falsas, divulgando violência, se agredindo. Isso está ao nosso alcance, entrar ou não entrar nessa faixa vibratória. Não está no nosso alcance solucionar o problema, mas está no nosso alcance não assistir televisão, noticiários com essa frequência toda que muita gente assiste. Isso só está nos fazendo mal. Não entrar nessas faixas vibratórias das discussões improdutivas e inúteis, das ofensas nas redes sociais. Isso está dentro da nossa possibilidade. Está dentro da nossa possibilidade orar. Orar pelos nossos governantes. Está certo que é difícil, concordo, mas tem que orar por eles. Porque jogar pedra não precisa. Jogar pedra já tem quem jogue bastante. Orar por eles, porque estão em posições delicadas. Estão em posições de altíssimas responsabilidades. E vão responder por isso. Vão responder por isso perante a sociedade, vão responder por isso espiritualmente falando. Uma vez eu vi um palestrante espírita, que é médium também, eu não vou citar nomes, mas eu vi na internet, no YouTube, ele citando um caso, eu já citei esse caso algumas vezes em outras palestras, me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas que muito me impressionou. Ele disse que ele estava numa cidade, e creio eu que é trabalho de palestra, algo do gênero, e que ele foi fazer uma refeição num restaurante. E quando ele entrou e quando ele estava chegando perto do restaurante, tinha ali na calçada, nas proximidades do restaurante, uma mendiga em profundo estado de miséria, de degradação mesmo. Ele disse que ficou chocadíssimo com a degradação física miserável daquela pessoa. Ele teve um choque. E aí ele, mentalmente, ele pensou, o que será que uma pessoa dessa possa ter feito
para estar nesse estado. E aí o seu mentor falou com ele mentalmente: fulano, olha para a placa da rua. Aí ele olhou e na placa da rua estava o nome. A rua era de um político famosíssimo e importantíssimo no passado. E aí o Espírito disse: é ele que voltou nessas condições. Incrível, magneticamente atraído para a rua que tinha o seu nome, que o homenageava. Um espírito falido, que foi importantíssimo na política. Olha que situação, olha que risco correm as pessoas que estão nas posições de mando. E o que a gente pode fazer? Orar, fazer uma prece, porque a gente tem a necessidade. Olha só o que Jesus falou. Cuidado quando você ora, porque você precisa estar em prece. E a prece é sempre um atendimento de necessidade. E a gente tem a necessidade que essas pessoas tomem as melhores decisões, porque nós não estamos lá no lugar deles. Então a gente tem uma necessidade, Senhor, abençoa esses governantes. Eu posso até não gostar deles, eu posso até nem confiar, mas abençoa essas pessoas, porque elas estão em posições em que seus atos têm impacto sobre muitos. E eles precisam de ajuda. Isso é uma prece. Isso é uma prece que entra em patamares vibratórios bastante elevados. Não entra no mal. E o mal está dominando, muitas vezes, as pessoas. Kardec disse: é preciso que o mal atinja patamares elevados para que a necessidade do bem impere. Mas será que nós precisamos sintonizar com o mal? Ou já podemos ser daquelas pessoas que buscam o bem? Estar em prece é estar num movimento vibratório mais elevado. E isso não é só oração. Isso são atividades. Quantas pessoas estão aí indo para a rua, se expondo para levar uma cesta básica ou um prato de comida para uma população de rua? Essas pessoas estão em prece. Porque elas estão no padrão vibratório da solidariedade, da empatia. Quantas pessoas estão aí arriscando suas vidas e as vidas de suas famílias nos hospitais, no atendimento aos doentes. Essas pessoas estão num padrão vibratório mais elevado e precisam de ajuda. Quantos de nós estamos angustiados, estamos tensos? Então nós também precisamos de ajuda. E essa ajuda a gente pode pedir. E se tivermos receptividade, se nós acreditarmos nessa ajuda, e se nós fizermos a nossa parte, porque é importante que a gente faça a nossa parte. É importante que a gente saia desses patamares vibratórios de baixa vibração. É importante que a gente saia da faixa da fofoca, da faixa da intriga, da faixa da notícia falsa, da faixa da violência, da troca de insultos, da intolerância, do desrespeito. É importante que a gente se perceba, muitas vezes sintonizado com isso, às vezes numa conversa, às vezes numa expressão, a gente está fazendo sintonia com isso. E quando a gente faz sintonia com isso, a gente absorve essas energias. E toda energia que a gente emite de baixo teor vibratório, em primeiro lugar nos atinge. Ponto 1. Porque ela atinge todo o nosso organismo físico. Contagia e contamina nossos centros de força e nossos chakras. Então já nos atinge. O ódio, a raiva, a violência são energias muito densas, vão lá para o plexo solar, vão lá para o cardíaco, vão lá para a área do gástrico e nos fazem um mal terrível antes de serem emitidas. E ao serem emitidas, conectam com energias da mesma densidade. Então absorvemos mais energias ruins. Lá vão os nossos chakras serem contaminados. A prece limpa isso. Aliás, a prece nos vacina disso. Lembra? Isso é importante. Prece não é oração. Vigiai e orai. Muda o padrão vibratório. Entrou na fofoca, entrou na violência, pula fora. Muda o padrão. Ora por aquela pessoa.
muda de canal, vai ver outra coisa, vai ler um livro. Olha a oportunidade que a gente tem, muitos de nós estamos tendo, de nos aperfeiçoarmos. Ficamos parados dentro de casa, tantos parados dentro de casa. Quantas oportunidades surgiram? Por exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu estou aproveitando para fazer vários cursos, está cheio de curso. Fiquei parado. Meu trabalho, zero. Bom, o que eu posso fazer? Aproveitar. Fiz vários cursos da internet, estou fazendo. Estou relendo as obras de André Luiz. Estou aproveitando para aprender tecnologias novas, essa é uma. Eu jamais pensei que eu fosse ser um youtuber. E agora estou aqui fazendo palestras na internet, essa aqui é gravada, mas fazendo lives, gravando eventos, aprendendo, tomando uma surra, é bem verdade. Esses editores de vídeos são terríveis, tomando uma surra. Mas eu não faria isso nunca, se não tivesse retido dentro de casa. Quantos de nós estamos aprendendo tantas coisas? Quantos cursos interessantes eu fiz? Fiz esse do Dr. Sérgio Felipe, Introdução às Neurociências do Comportamento. Fiz vários outros cursos lá na PUC do Rio Grande do Sul, cheio de curso gratuito, entre tantos outros que foram oferecidos na internet. O tempo está ocupado, a cabeça está ocupada, crescendo intelectualmente, podendo me aprimorar permanentemente, porque na sociedade em que a gente está vivendo, o processo de aperfeiçoamento é contínuo. Ninguém pode dizer para parar, não tem idade para parar, porque a evolução tecnológica não para. Então a gente não consegue ficar parado. Mudar é difícil? Sim, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então, a prece para nos dar suporte na mudança, a prece para nos dar suporte nessa transição, nessa nova necessidade de estar conhecendo. Isso é necessidade. E isso, uma prece pode ser atendida. Em prece nós podemos ser atendidos na força para a superação dos obstáculos, intelectuais até, na força para a superação dos obstáculos materiais, quando eles existem. Como não? Necessário, está lá no necessário e supérfluo. A posse para a felicidade, a posse do necessário. Mas será que nós estamos buscando o necessário? Ou será que nós estamos extrapolando o que é o necessário, no que diz respeito à vida material? Isso é decisão de foro íntimo. Ninguém pode dizer para nós o que é necessário. Só nós sabemos onde o calo aperta. Só nós sabemos das nossas necessidades. Mas a espiritualidade generosa, amiga, também sabe. Também sabe quando nós suplicamos o apoio, o suporte. E Jesus disse, tudo aquilo que pedires em prece, crede que o recebereis. Crede, tenha certeza, tenha fé, tenha esperança. Às vezes eu ouço as pessoas falarem, principalmente nesses momentos de crise, a gente não sabe o dia de amanhã. É bem verdade, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas aí eu pergunto, alguma vez a gente soube o dia de amanhã? Alguma vez a gente teve certeza de que no amanhã estaríamos acordados? Estaríamos vivos? Alguém tem certeza que daqui a 5 minutos a gente está vivo? Nós não temos certeza, mas o que então nos sustenta? A esperança. Mas a esperança, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, do verbo esperançar e não do verbo esperar. E é curioso, o verbo esperançar é um neologismo. Tá? Ou seja, uma espera ativa. Não uma espera passiva, não ficar sentado esperando acontecer. E sim, fazendo acontecer na expectativa de que vá acontecer. Isso é esperança, do verbo esperançar. O que sempre nos sustentou foi a esperança. Só que a gente não percebia que a gente tinha a esperança do novo dia, a esperança de novas oportunidades. A mesma esperança a gente precisa dela agora. A esperança do verbo esperançar. Isso vai passar. E que a gente possa sair dessa
dessa experiência mais forte do que quando nós entramos. Que essa experiência possa ser um fortalecimento para os nossos espíritos. São experiências muito transformadoras. Não adianta pedir que afaste de mim esse cálice, mas adianta pedir, Senhor, como aproveitar essa experiência? Senhor, como passar por essa situação mais harmonizado, mais equilibrado? Socorre-me nas minhas necessidades, inclusive nas materiais, Senhor. Eu tenho contas para pagar e não está entrando dinheiro. E eu estou ficando agoniado. Eleva esse pensamento. Faz esse pensamento do fundo do coração. Uma resposta vai vir. Mas não tem a menor dúvida. Eu me lembro aqui, eu estou falando agora de improviso, de um caso de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele era estudante aqui de medicina aqui no Rio de Janeiro. Ele veio do Nordeste, vivia parquíssimos recursos, muito poucos recursos, estava a zero de dinheiro, e de repente aparece um rapaz pedindo aulas particulares de matemática. E aí ele, muito bem, topou, apesar do que ele estava fazendo medicina, mas estava precisando de dinheiro. Ele topou. E o rapaz pagou lá algumas aulas adiantadas. E nunca mais apareceu. Sumiu. E aí ele, num outro momento, um espírito amigo disse: e aí, o que você achou daquele rapaz que nós te enviamos para te contratar para umas aulas de matemática? Quer dizer, ou seja, a espiritualidade mandou uma pessoa que pudesse, de uma forma digna e honesta, contratá-lo e fornecer a ele um dinheiro que era importante para o seu sustento. Kardec também cita uma passagem que está no Velho Testamento, no livro de Tobias. Se Tobias era um homem muito piedoso, Tobias era uma pessoa muito generosa. E Tobias ia fazer uma viagem perigosa. E o Senhor mandou um anjo. Lembre que anjo, a origem da palavra anjo é mensageiro. Um anjo não é um ser branco de asas voando, porque isso assusta qualquer um. Tá? Anjo quer dizer mensageiro, ou seja, um espírito que acompanhasse Tobias na viagem. Mas esse espírito não falou para Tobias que ele era um enviado do Senhor. E na volta da viagem, e esse espírito foi mandado para proteger Tobias das intempéries, dos perigos da viagem. Na volta, quando Tobias chega de volta, no final de uma viagem longa, é que o espírito se faz conhecer. E aí alguém pode perguntar, por que ele não disse antes? Porque Tobias tinha que fazer a parte dele. Se aquele espírito tivesse se identificado antes como missionário, o mensageiro do Senhor, para acompanhar Tobias na viagem, Tobias não ia fazer a parte dele. Então tem uma parte que é nossa, e que a espiritualidade não vai suprir. Tem uma parte que é dos nossos filhos, que a gente não pode fazer por eles. A gente não pode fazer um aprendizado pelos nossos filhos. A gente pode providenciar tudo para que o aprendizado seja mais facilitado. Equipamentos, no meu tempo, meu tempo ainda continua, não morri, tá? Mas na minha época de estudante, não tinha essa facilidade toda que nós temos. Era enciclopédia, tinha a Barça, tinha a Britânica. Então, muitas vezes, tenho certeza, o sacrifício dos meus pais em ter uma enciclopédia lá em casa, para que a gente pudesse ter suporte de consulta, sacrifício muito grande, mas eles não podiam estudar por nós. Nós lá tínhamos que utilizar o nosso intelecto, mas o fornecido material. Hoje a gente pode fornecer aos nossos filhos acessos a equipamentos sofisticados, mas é preciso que eles façam a parte deles. Os espíritos também, no nosso suporte, esperam que a gente faça a nossa parte. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, que a gente, numa prece, a gente entenda que uma prece, para ser eficiente, que uma prece, para dar resultado, ela precisa de um condicionante. O condicionante é padrão vibratório elevado.
Tudo aquilo que você pedir num padrão vibratório elevado, buscando o atendimento das tuas necessidades e não dos teus desejos, pode ter certeza que isso você vai ser atendido. No atendimento das suas necessidades. É isso que Jesus nos diz. Estamos atentos, a espiritualidade amiga e generosa está atento no atendimento das nossas necessidades. Só que nem sempre o atendimento das nossas necessidades bate com os nossos desejos. Volto a me repetir. Às vezes há uma necessidade de uma cirurgia. Ninguém tem um desejo de fazer uma cirurgia. Ninguém tem um desejo de fazer um tratamento de canal. Mas muitas vezes nós temos a necessidade. E o pai leva o filho para um dentista para um tratamento de canal. O pai leva um filho para uma cirurgia muitas vezes complexa, que possa salvar-lhe a vida. Porque é uma necessidade. Qual seria o desejo? Não fazer a cirurgia. Qual seria o desejo? Não ter que tratar o canal. Mas é uma necessidade. Nessa necessidade o pai supra. Quantas vezes nós temos necessidade de cirurgias, de tratamentos de canais, de cerceamento de oportunidades que pensávamos que fossem interessantes. Então que na prece a gente não cuide de pedir muito. Coloca nas mãos de Deus. Coloquemo-nos nas mãos de Deus, da nossa espiritualidade, que com certeza nós vamos ter as nossas necessidades supridas e atendidas. Que Jesus possa nos abençoar nesse esforço de superação que nós estamos vivenciando. Que fiquemos calmos, porque com certeza isso vai passar. Então que a gente possa, nesse momento, fazer a nossa prece de encerramento do nosso trabalho de hoje. Rogando então, Senhor, a espiritualidade que nos assistiu e dirigiu, a Jesus, nosso Mestre, mas sobretudo a Deus, nosso Pai de misericórdia, que possa nos permitir encerrar o nosso trabalho profundamente gratos por todas essas bênçãos que nós recebemos. E que possamos, Senhor, suplicar por todos aqueles que estão sofrendo e chorando, com dificuldades imensas para o seu sustento, com perdas de entes queridos, com angústias, com depressões, possam estar amparados e sustentados pelos seus anjos guardiães. Que nossos governantes, Senhor, possam fazer sintonia com a espiritualidade que os assiste. Que Ismael, nosso anjo protetor, esteja fortalecido, Senhor, para encontrar em cada um dos nossos líderes e governantes o mínimo de sintonia que precisam oferecer para que a espiritualidade possa agir em benefício do nosso país, da nossa nação. Despede-nos, Senhor, na sua doce e bendita paz. Seja então, em nome da direção espiritual do trabalho, dos espíritos que conosco dividiram a tarefa, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, possamos ter a permissão necessária para considerarmos encerrado mais essa etapa de estudos. Graças a Deus, muita paz.